Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu prometi no meu último vídeo falar sobre a visão de Ellen White, sobre aquela luz, aquela glória, incidindo sobre o quarto mandamento. Essa visão se encontra registrada também aqui no livro Primeiros Escritos, páginas 32 e 33. Eu leio a partir da página 32. No lugar santíssimo vi uma arca cujo alto e lados eram do mais puro ouro. Em cada extremidade da arca havia um querubim com suas asas estendidas sobre ela. Tinham os rostos voltados um para o outro e olhavam para baixo. Entre os anjos estava um incensário de ouro. Sobre a arca, onde estavam os anjos, havia o brilho de excelente glória, como se fora a glória do trono da habitação de Deus. Jesus estava junto à arca, e ao subirem a ele as orações dos santos, a fumaça do incenso subia, e ele oferecia suas orações ao Pai com o fumo do incenso. Na arca estava a urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que florescera, e as tábuas de pedra que se fechavam como um livro. Jesus abriu-as, e eu vi os 10 mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. Numa das tábuas havia 4 mandamentos, e na outra 6. Os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes que os 6 da outra, mas o 4º mandamento do sábado brilhava mais que os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O santo sábado tinha aparência gloriosa, um halo de glória o circundava. Vi que o mandamento do sábado não fora pregado na cruz. Se tivesse sido, os outros 9 mandamentos também o teriam, e estaríamos na liberdade de transgredi-los a todos, bem como o 4º mandamento. Vi que Deus não havia mudado o sábado, pois ele jamais muda, mas o Papa tinha mudado do 7º para o primeiro dia da semana, pois ele devia mudar os tempos e as leis. E eu vi que se Deus tivesse mudado o sábado do 7º dia para o primeiro, ele teria mudado a redação do mandamento do sábado, escrito nas tábuas de pedra, que estão agora na arca no lugar santíssimo, no templo, no céu. E seria lido assim: o primeiro dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas eu vi que nele se lê da mesma maneira como foi escrito nas tábuas de pedra pelo dedo de Deus e entregue a Moisés no Sinai. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Vi que o santo sábado é e será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos. E que o sábado é o grande fator que une os corações dos queridos de Deus, os expectantes santos. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Isto enfureceu as igrejas e os adventistas nominais, pois não podiam refutar a verdade do sábado. E nesse tempo, os escolhidos de Deus viram todos claramente que tínhamos a verdade e saíram e enfrentaram a perseguição conosco. Nós poderíamos comentar esse texto sob diversos ângulos e aspectos, mas há 2 coisas que eu gostaria de salientar aqui acerca dessa suposta visão de Ellen White. Primeiro, ela diz que viu a arca, e dentro da arca, a vara de Arão que havia florescido, o jarro lá contendo maná. E ela diz também o seguinte, olha, o que ela diz aqui, ó. Na arca estava a urna de ouro contendo maná, a vara de Arão que florescera e as tábuas de pedra que se fechavam como livro. Jesus abriu-as
E eu vi os 10 mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. É interessante isso aqui pelo seguinte. As primeiras tábuas, onde foram gravados os 10 mandamentos, nessas primeiras tábuas, realmente, o dedo de Deus escreveu os mandamentos. Nessas primeiras tábuas, os mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Mas, quando Moisés desce do monte com essas tábuas contendo os 10 mandamentos e vê que o povo estava num bacanal espiritual adorando o bezerro de ouro, o que ele faz? Ele arremessa essas tábuas dos 10 mandamentos, escritos pelos dedos de Deus, e as quebra. Certo? Ele as quebra, depois de ver o povo imerso naquele bacanal idólatra. Deus ordena a Moisés subir de novo ao monte, e lá ele recebe novas tábuas. Só que agora, veja só, quem é que escreve nas tábuas os 10 mandamentos? Veja o que a Bíblia diz. Êxodo 34, versos 27 e 28. O Senhor disse ainda a Moisés: escreva estas palavras, veja só, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança com você e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. No último vídeo eu disse que Moisés também havia escrito os mandamentos. E alguém me disse, eu já previa que alguém iria me contestar, dizendo justamente, né, o que nós já sabemos, né? Não, quem escreveu os mandamentos nas tábuas foi o próprio Deus, não foi Moisés. Sim, nas primeiras tábuas que foram destruídas por Moisés, o próprio Deus havia escrito, como diz o relato bíblico, com seu próprio dedo os mandamentos, mas essas tábuas foram quebradas. Deus ordenou a Moisés novas tábuas, onde o próprio Moisés escreveu. Agora, Ellen White está vendo aqui, nessa visão que ela tem, ela diz, Jesus abriu-as, em relação às tábuas, né? Ela está fazendo uma menção às tábuas. E eu vi os 10 mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. Então, o que Ellen White supostamente viu aqui na sua visão foram as primeiras tábuas que foram quebradas por Moisés. As primeiras tábuas dos 10 mandamentos, escritas pelo dedo de Deus, foram quebradas. E Deus ordenou novas tábuas e ordenou que Moisés escrevesse nas tábuas. É isso que o texto bíblico disse, nós lemos aqui agora, certo? Então, o primeiro detalhe que eu gostaria de salientar é esse. Na suposta visão de Ellen White, ela vê as tábuas, mas as tábuas que ela vê, os 10 mandamentos, ela vê que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Essas tábuas foram destruídas. Elas foram quebradas pelo próprio Moisés, né? É isso que a Bíblia nos diz. Pronto. Essa é a primeira observação. A segunda observação reside aqui, quando ela diz o seguinte, olha, os 4 mandamentos da primeira tábua eram mais brilhantes que os 6 da outra, mas o 4º mandamento do sábado brilhava mais que os outros. O 4º mandamento do sábado brilhava mais que os outros. O santo sábado tinha aparência gloriosa, um halo de glória o circundava. Ou seja, supostamente, ela vê que o sábado, sobre o sábado, o mandamento do sábado, incidia uma luz maior do que nos outros mandamentos. Dando a entender o quê? Que o sábado era
o mandamento mais importante da lei. Que o sábado possuía mais importância. E ela vai descrever aqui, nesse relato que nós lemos, na página 33 de Primeiros Escritos, porque supostamente o sábado, sobre o sábado, incidia mais luz do que nos demais mandamentos. Ela vai dizer aqui que o sábado seria o quê? O muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos. E que o sábado é o grande fator que une os corações dos queridos de Deus, os expectantes santos. Vejam só, muro de separação, fator que une os corações dos queridos de Deus. É isso que vai dizer Ellen White acerca do sábado, que ela supostamente viu recebendo uma glória muito maior do que os demais mandamentos. Aí, quando Moisés acaba de receber as tábuas, as novas tábuas dos 10 mandamentos, onde ele escreve ali os 10 mandamentos, ele escreve, porque é o que a Bíblia diz, ele desce. E quando ele desce para se encontrar com o povo, ele não percebe, mas o seu rosto o quê? Resplandecia. Eram resquícios da glória de Deus, porque Moisés esteve na presença de Deus durante 40 dias e 40 noites. E nesse período, Deus manifestou a sua glória para Moisés. E Moisés, então, quando desce do monte, desce com o rosto iluminado, com o resquício da glória de Deus. É nessa circunstância que o rosto de Moisés brilhava. Só que nós sabemos, e nós vamos ler um texto aqui agora, essa glória era uma glória, essa glória que se manifestava no rosto de Moisés, ela iria desaparecer. Ela era temporária. Paulo, aqui em 2 aos Coríntios, diz o seguinte, olha só. Capítulo 3, a partir do verso 3 a gente lê. Vocês, Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo, então, aqui nesse trecho, ele vai fazer uma comparação entre as tábuas dos 10 mandamentos escritas pelo próprio Moisés, as segundas, né? Porque as primeiras foram quebradas. Ele vai fazer uma comparação entre aquela circunstância onde Moisés recebe de novo as tábuas, onde ele mesmo escreveu com tinta os 10 mandamentos, porque Deus ordenou que ele fizesse isso, né? E logo depois, ao descer do monte, o seu rosto resplandecia. Então Paulo, ele vai fazer uma alusão a esse fato e vai fazer algumas aplicações desse fato aqui aos coríntios. Então ele diz que os coríntios eram carta escrita com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, não escrita com tinta, mas em tábuas de carne escrita pelo próprio Espírito de Deus, né? Verso 4. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Prestem atenção nisso aqui, meus irmãos. Paulo está tratando de apresentar aos coríntios, fazendo uma alusão àquela circunstância onde Moisés recebe as novas tábuas de pedra, escreve nelas os mandamentos sob ordem de Deus, e desce e se apresenta ao povo ali com aquela glória, que era um resquício da glória de Deus, porque ele permanecera no monte 40 dias e 40 noites, diante da glória de Deus. Então o seu rosto,
ele desce resplandecente. O povo observa isso. Moisés não sabia, mas o povo observa aquilo. Então Paulo está fazendo uma alusão àquele fato e fazendo algumas aplicações daquele fato, comparando aquele fato com a nova aliança firmada em Cristo, baseada em Cristo, fundamentada em Cristo. Ele vai dizer, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, esta nova aliança, ela não está fundamentada na letra. Que letra? A letra dos mandamentos, escritos nas tábuas. A letra dos mandamentos, escritas também no livro da lei. Essa letra mata. A letra mata. A letra não tem outra função a não ser matar. Por quê? Porque a letra da lei está lidando com seres pecaminosos, seres pecadores. E o salário do pecado é a morte. Então, a letra mata. Não há misericórdia na letra. Não há graça na letra. Vocês estão entendendo? Não há graça, não há misericórdia na letra. Essa letra da velha aliança. Verso 7. Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras, que Paulo chama de ministério da morte? Os 10 mandamentos. Então quer dizer que Paulo considera os 10 mandamentos como o quê? Ministério da morte. Por que ministério da morte? Porque a letra mata. Não há graça, não há misericórdia na letra. A letra não tem outra função a não ser matar, porque ela está lidando com quem mesmo? Com pecadores. Por isso é que Paulo, em Colossenses 2,14, só vou fazer uma alusão aqui, vocês não precisam abrir lá, se quiserem abram, mas eu vou só fazer uma rápida alusão. Ele diz, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. O escrito de dívida, esse escrito de dívida e que constava de ordenanças, ele era o quê? Contra nós. Muita gente vai dizer o seguinte, não, Paulo em Colossenses está falando do livro da lei. Paulo aqui aos Coríntios está falando especificamente dos mandamentos. Vejam, eu já disse e vou repetir de novo. Os 10 mandamentos eram mandamentos matrizes, que foram representados, todos eles, no livro da lei. No livro da lei. Então, quando Paulo fala de um, indiretamente ele faz referência a outro. Ou vocês acham que no livro da lei não havia a expressão dos 10 mandamentos? Claro que havia. No livro da lei havia. Os 10 mandamentos estavam lá no livro da lei. Então, quando Paulo faz referência a um, ele está fazendo uma referência a outro, porque tudo é letra da lei. E a letra da lei só tem uma função, matar. E isso é contra nós. Por isso é que Paulo fala que esse escrito de dívida que consistia de ordenanças era contra nós. É contra nós. O próprio Moisés, quando recebe de Deus as instruções, as últimas instruções, pouco antes de morrer, ele deixa claro isso, sobre as ordens de Deus. Deuteronômio 31, 26 diz assim, vamos ler o 24 e 25 para contextualizar. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Contra. Veja que a letra mata, porque ela é contra nós. Mas por que ela é contra nós?
Porque a lei é defeituosa. Não, nós é que somos os defeituosos nessa história. A letra mata, porque nós somos pecadores. Ela está lidando com pecadores. Por isso a lei é contra nós. A lei não é a nosso favor. Ela é contra nós. A lei nos diz, nos declara que nós somos devedores a Deus. Devedores do que mesmo? Da nossa própria vida. A lei declara que nós temos que morrer. Por quê? Porque pecamos. Vocês estão entendendo por que Paulo diz que a letra mata? A letra mata. Então nós temos aqui, olha, nós temos aqui o ministério da letra que mata e o ministério do Espírito que vivifica. O ministério da letra que mata, velha aliança. Essa velha aliança já era. Ela foi substituída pela nova aliança, fundamentada no Espírito. Fundamentada no Espírito e não na letra da lei que mata e que é contra nós. Verso 7, ele diz: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava o quê? Desaparecendo. Então veja, ministério da morte. O povo de Israel recebeu esse ministério da morte com glória na face de Moisés. Esse ministério da morte foi manifestado para o povo com glória na face de Moisés. Mas a Bíblia está dizendo que essa glória estava o quê? Desaparecendo. Esse ministério da morte, ele não teria que continuar possuindo glória. Vocês estão entendendo? A glória desse ministério da morte, que foi manifesto para o povo, era uma glória desvanecente. Ela teria que desaparecer. Verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então Paulo está fazendo uma comparação com a glória manifestada no rosto de Moisés, quando Moisés entrega ali de novo as tábuas, contendo os 10 mandamentos para o povo, sem saber que ele refletia a glória de Deus, só que essa glória de Deus era temporária. Ela não ia ficar para sempre no rosto de Moisés. Ela estava desvanecendo, desaparecendo. Então, Paulo faz uma comparação entre essa glória que está desaparecendo, por ocasião da manifestação dos mandamentos de Deus ao povo, com a glória do Espírito, que é permanente. Verso 9, porque se o ministério da condenação teve glória, que ministério da condenação é esse? Ministério da condenação, promulgado quando Moisés desce do monte com as tábuas de pedra escritas por ele mesmo, sob ordem de Deus, e quando o seu rosto brilhava com a glória desse mesmo Deus. Mas essa glória era temporária, ela estava desvanecendo, desaparecendo. Por isso que Paulo disse, se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. É interessante ele falar sobre isso aqui. O ministério da justiça, sob a égide do Espírito, terá muito maior glória. Essa justiça é a justiça do Filho de Deus, que é o quê? Imputada a todos os que creem nele. É nesse fundamento que a nova aliança está baseada. Por isso é que a nova aliança ela está baseada, fundamentada, solidificada, não na letra da lei, mas no ministério do Espírito, que manifesta a glória da justiça de Cristo sobre nós, os que cremos nele. Verso 10. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Veja, olha só o verso 10. Neste particular, o que era glorioso, o que era glorioso? O rosto de Moisés portando os 10 mandamentos, as tábuas com os 10 mandamentos. É a esse fato que
Paulo, mais uma vez, faz alusão aqui. Neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Você não pode comparar a glória manifestada no rosto de Moisés quando ele apresenta as tábuas contendo os 10 mandamentos para o povo, com essa glória da nova aliança baseada, fundamentada no ministério do Espírito que manifesta a justiça de Cristo sobre nós. Há mais glória no ministério do Espírito que manifesta a justiça de Cristo sobre nós do que aquela glória manifestada por Moisés quando ele apresenta os 10 mandamentos para o povo. É isso que Paulo está querendo deixar claro aqui, meus irmãos. O que era glorioso já não tem mais glória. É o que ele diz aqui, diante da glória atual. Essa coisa de Ellen White afirmar aqui que ela viu que sobre o sábado brilhava uma luz maior do que nos demais mandamentos, havia o que, como ela diz mesmo aqui, ó, um halo de glória os circundava, enquanto que nos outros não. Isso aqui não passa de uma invenção de uma mulher que mentiu muito, e essa visão dela não recebe a chancela da Bíblia, porque a Bíblia está dizendo que esse ministério da condenação gravado em tábuas de pedra perdeu a sua glória, mas Ellen White não, diz que viu glória nesse ministério da morte. Ela diz que viu glória, e glória maior incidindo sobre o sábado. Isso aqui é mentira. Isto é mentira. Eu declaro isso com a palavra de Deus aberta em nome de Jesus. Isto é mentira. Você prefere crer nessa mentira? Você prefere crer nessa mulher mentirosa? Ou você prefere crer na palavra de Deus que diz o contrário do que ela diz? Olha o verso 10. Pois neste particular o que era glorioso já não tem mais glória. Era glorioso, mas não tem mais glória. Não tem mais. Então como é que ela vê uma glória incidindo sobre o quarto mandamento muito mais do que nos demais mandamentos? Um halo de glória circundando o quarto mandamento, como se ele fosse o mais importante mandamento da lei. E não se esqueçam que a Bíblia está dizendo que essa letra da lei mata, ela não tem graça, ela não tem misericórdia reservada para nós. Ela não tem graça, não tem misericórdia, por isso que ela mata. A letra da lei é contra nós. Quando é que vocês vão entender isso? Verso 11, porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Veja, o que é permanente? O ministério do Espírito sobre todos os que creram em Jesus Cristo. Esse ministério é permanente, esta glória é permanente. Por que ela é permanente? Porque agora, o Senhor das nossas vidas, quem é? Olha aqui, 2 Coríntios 3 aí na frente. Verso 17. Este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade em relação a quê? Em relação à letra da lei que mata. Os judeus estavam presos ainda à letra da lei que mata. Os judeus ainda estavam presos à primeira aliança, à velha aliança. Aliança da letra da lei que mata. A velha aliança que havia perdido a sua glória. Paulo, então, se referindo aos judeus que ainda estavam sob a velha aliança, ele diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Vamos ler versos 12 em diante. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Esperança de quê? Da glória que permanece, da glória permanente, da glória que não desvanece. Ele diz, 13, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. A glória no rosto de Moisés estava desaparecendo. Moisés então punha um véu para que eles não pudessem testemunhar o fim daquela glória que estava desaparecendo.
Paulo então faz uma comparação daquele fato com a nova aliança. Verso 14. Mas a mente deles se endureceu. Mente de quem? Do povo judeu. Pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Paulo então está dizendo que os judeus, quando liam a velha aliança, liam com véu. Eles liam a velha aliança com véu. Ora, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Que eles não estavam enxergando o real significado daquilo no qual eles criam, daquilo no qual eles estavam baseando as suas vidas, porque havia um véu ali tapando a visão. Estavam lendo a velha aliança com esse véu espiritual sobre a cara. Mas esse véu só é retirado em Cristo. Somente Cristo tem o poder de retirar esse véu. Era o mesmo véu que estava sobre a minha cara, o meu rosto, quando eu era adventista do sétimo dia e achava que eu, para ser salvo, eu tinha que observar estritamente a lei de Deus. Mas para mim, lei de Deus era só uns 10 mandamentos. Então pesava sobre mim a obrigatoriedade de observar específica, estritamente os 10 mandamentos, sem falhar, porque se eu falhasse eu estaria condenado. Ou seja, havia um véu sobre o meu rosto quando eu lia a velha aliança, quando eu interpretava a velha aliança desse modo. Havia um véu no meu rosto. Graças a Deus esse véu foi tirado, mas quem foi o responsável por ter tirado esse véu de mim? De fazer com que minha vida se baseasse na letra da lei que mata, e não da justiça de Cristo? O próprio Cristo. O próprio Cristo interveio por meio do Espírito Santo e retirou esse véu do meu rosto. Verso 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. De quem? Dos judeus que não aceitaram a Cristo, que rejeitaram o Messias. Rejeitaram o Messias. Então, sempre leram Moisés com um véu no rosto. É a mesma coisa que faz a igreja adventista. Leem Moisés com um véu no rosto. E baseiam e fundamentam as suas vidas na antiga aliança, na letra da lei que mata. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não precisamos mais de véu. Temos a liberdade agora de andarmos com o rosto descoberto. Verso 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Perceba a importância disso que Paulo está dizendo aqui, acerca do ministério da morte, ministério da condenação, gravada em tábuas de pedra. Esse ministério é o ministério da velha aliança, que mata, é contra nós. É um escrito de dívida que se posiciona contra nós. Não está a nosso favor. Entendam isso. Alguns idiotinhas de plantão que me assistem, me ouvem aqui, poderiam se antecipar e dizer o seguinte: então quer dizer que a gente pode transgredir, fazer o que a gente quiser? Meu querido irmão, vou procurar ser paciente com você, que está fazendo esse tipo de elucubração aí dentro do seu coração, ao me assistir aqui agora. Você acha que alguém guiado pelo Espírito Santo vai estar livre para pecar? Você acha que o Espírito Santo que guia todos os que verdadeiramente creem em Cristo, o Espírito Santo que guia, ele está simplesmente deixando a vida desses a quem ele guia ao léu? O Espírito é Senhor. Estamos sob o senhorio do Espírito. Se estamos sob o senhorio do Espírito, não estamos mais
sob o senhorio da carne. Não é a carne que determina o que nós fazemos. O domínio da carne já passou. Ela continua viva aqui dentro de nós? Continua, porque Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 7. Vocês estão entendendo? Mas é nesse mesmo capítulo 7 de Romanos que Paulo diz assim, olha, vamos lá, Romanos 7, a partir do verso 1. Vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Exatamente, a lei só domina uma pessoa enquanto ela está viva. Quando ela está morta, acabou. Verso 2. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. 3. De modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Verso 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Veja, quando nós, pelo Espírito Santo, cremos em Cristo, nós morremos para o quê? Para a lei. Então a lei perdeu o domínio sobre nós. Mas quem é que tem o domínio sobre nós agora? Que a lei perdeu o domínio sobre nós. A lei perdeu o domínio de nos condenar. Mas quem é que nos domina agora? O Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo. Verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Vocês estão entendendo? Então agora eu não preciso de letra de lei. Eu não preciso da letra da lei, porque eu sou guiado pelo Espírito. Ora, se eu sou guiado pelo Espírito, vocês acham mesmo que o Espírito Santo não vai me refrear? Ele é o Senhor de mim agora. Vocês acham mesmo que eu, sob o senhorio do Espírito Santo, estou livre para pecar? Para fazer aquilo que desagrada a Deus? Vocês acham mesmo? Eu estou livre no Senhor, o Espírito Santo. Livre para andar com o rosto descoberto, porque eu estou agora portando a justiça de Cristo em mim. E eu, pela fé, posso contemplar a glória de Deus, e através dessa glória de Deus, eu sou transformado de glória em glória. Então, percebam isso. Através do corpo de Cristo que morreu, nós morremos. Morremos com Cristo. Morremos para a lei. A lei não tem o domínio mais sobre nós. Isso não significa, repito mais uma vez, que agora a gente possa sair por aí fazendo o que a nossa carne quer. Entendam isso. Entendam isso. De novo eu quero ler Romanos 3:31. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Como é que eu confirmo a lei em mim mesmo? Como é que eu confirmo a lei em mim mesmo? É procurando andar segundo a letra da lei agora? Guiado pelo ministério da morte e da condenação? Gravada em tábuas de pedra? Não, eu confirmo a lei em mim mesmo quando eu tenho fé em Jesus, meu irmão. É pela fé em Jesus que eu confirmo a lei em mim mesmo. Você não entendeu isso ainda? É somente quando eu tenho fé em Jesus que eu, pela fé em Jesus, cumpro todas as exigências da lei. Porque eu sou guiado pelo Espírito Santo, o Senhor. Deu para entender agora? Então eu vou encerrando esse vídeo, reafirmando aqui, com base na autoridade que a palavra de Deus me dá, a visão que Ellen White teve aqui sobre uma glória incidindo sobre o quarto mandamento muito mais do que nos demais.
é mentirosa. Mentirosa. E não é o sábado que será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos. Não é o sábado o grande fator que une os corações dos queridos de Deus. Não é. É o amor. É o amor. Não é o sábado, é o amor. É o amor que fará toda a diferença. Lembrem-se disso. Jesus, encerrando, Mateus 25, ele diz, a partir do verso 31, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. E vocês guardaram meu sábado como muro de separação, como fator de união dos seus corações. Jesus está dizendo isso aqui? Jesus está dizendo isso aqui? Os salvos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome lhe demos de comer, com sede lhe demos de beber? Quando vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Vocês conhecem a resposta, né? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Não foi por amor que nós fizemos isso? Não é por amor que nós fazemos tudo isso aqui? Não é por amor? E quando ele condena os injustos, então o rei dirá abertamente aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Lhes dei o meu sábado e vocês não guardaram. É isso que diz aqui? Jesus está fazendo uma referência a sábado aqui? Tá? Você consegue enxergar alguma coisa relacionada ao sábado, possuindo mais glória do que os demais mandamentos? Você consegue enxergar que o sábado será um muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos? Lendo esse texto aqui, você consegue ver isso? Grande fator que une os corações dos queridos de Deus é o sábado, é a guarda do sábado, que se transforma num fator de união entre os filhos de Deus, ou é o amor ao próximo? Respondam isso para Deus, não é para mim não, adventistas. Respondam para Deus. Tirem esse véu dos seus olhos. Joguem esse véu que está nos seus olhos até hoje, quando vocês leem a Bíblia. Jogue esse véu fora em nome de Jesus. Olha o que Paulo diz em Romanos 13:10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor adventista do sétimo dia. O cumprimento da lei não é guardar o sábado, não. Gálatas 5,14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame-se o próximo como a você mesmo. Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Esse é o sinal que distinguirá o verdadeiro filho de Deus do falso filho de Deus, o amor ao próximo. Esse é o sinal. Não é sábado, não é guarda de sábado
que fará diferença na sua vida, não. Pelo contrário, a guarda de sábado pode te tornar, estou dizendo pode, não estou dizendo que vai, mas pode te tornar na pessoa mais miserável do planeta. A obrigação de guardar o sábado conforme o mandamento pode te tornar na pessoa mais miserável do planeta. Nisto, diz João 13:35, replicando as palavras de Jesus, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Quando é que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus? Quando? Quando eu guardar o sábado como muro de separação, fator de união entre os queridos de Deus, porque há uma glória maior incidindo sobre o sábado? Não, quando eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Quando as pessoas puderem olhar em mim e enxergarem em mim, aqui no PC, uma pessoa cristã, que tem compaixão dos que sofrem. Quando as pessoas ao meu redor puderem enxergar isso em mim, que eu sou uma pessoa que ama o meu próximo, especialmente aqueles que não merecem nada, que precisam de tudo. Quando as pessoas enxergarem em mim que eu sou uma pessoa que age com misericórdia em relação aos demais, quando as pessoas começarem a enxergar amor em mim, é que elas saberão que eu sou o discípulo verdadeiro de Jesus. E não é quando eu guardo o sábado, não. Não é por eu guardar o sábado, não. E aqui em João 15, de novo, Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Aí diz mais no verso 17. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. E aí? O que você me diz? O que você me diz disso? Ontem eu assisti um vídeo do Leandro Quadros porque me pediram para assistir. E eu assisti. O Leandro Quadros dizendo o seguinte: nós guardamos o sábado porque Jesus dentre outras coisas, porque Jesus é Senhor do sábado. Então, o sábado é o dia do Senhor. Então, nós guardamos o sábado porque nós estamos sob o senhorio de Cristo. A autoridade de Cristo. Se ele é Senhor do sábado, o sábado é o dia dele, ele é Senhor, nós estamos sob o seu senhorio, então nós guardamos o sábado, por isso. Ora, nós estamos realmente sob o senhorio de Cristo, por meio do Espírito. Sim, estamos. Estamos sob o senhorio de Cristo. Estamos sob a autoridade máxima do Senhor Jesus Cristo. Jesus não é só nosso Salvador, ele é nosso Senhor. Nós temos que enxergá-lo assim também. Concordo. Concordo plenamente nesse aspecto com Leandro Quadros. Concordo. Estamos sob o senhorio de Cristo. Estamos. Estamos sob a autoridade de Cristo. Sim, estamos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Leandro. Ô professor Leandro Quadros, com todo o respeito que você merece, de mim e de todos, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você está sob o senhorio de Cristo, sob a autoridade de Cristo, significa que você tem que procurar fazer tudo o que Cristo ordenar. Não é verdade? Se você está sob o senhorio de Cristo, e eu concordo, todos nós cristãos estamos sob o senhorio e sob a autoridade de Cristo. Concordo plenamente, gênero, número e grau. Então, se nós estamos sob o senhorio de Cristo, nós devemos fazer tudo o que Cristo nos ordenou, não é verdade? Eu creio que o senhor, professor Leandro Quadros, irá concordar comigo. Até porque
Jesus disse aqui em Mateus capítulo 28 o que segue, a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Professor Leandro Quadros, se nós estamos sob o senhorio e a autoridade de Cristo, e eu concordo com o senhor, nós que cremos em Jesus como nosso Salvador, pesa sobre nós a obrigatoriedade de crermos nele como nosso Senhor também. Nós temos que fazer, como ele diz aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então nós devemos guardar tudo o que Jesus nos ordenou guardar. Então eu te pergunto, professor Leandro Quadros, com todo respeito, quando foi que Jesus nos ordenou guardar o sábado, hein, professor? Estamos sob o senhorio de Cristo, sim. Estamos sob a autoridade de Cristo, sim. Estamos sim. Mas quando foi que Jesus nos ordenou a guardar o sábado, hein, professor? Onde? Me mostra na Bíblia um só texto onde Jesus nos tenha ordenado a guardar o sábado, professor. Me mostra só um texto. Eu sei que você não tem capacidade para me mostrar isso, porque não existe esse texto. Jesus nunca ordenou quem quer que seja a guardar o quarto mandamento da lei de Deus, sob pena de perder o selo e a salvação desse mesmo Deus. Pelo contrário, ele diz: se fazem o que eu lhes ordeno, vocês são meus amigos. O que eu lhes ordeno é que vocês amem uns aos outros. É isto que Deus, o Jesus, o nosso Cristo, nosso Senhor, nos ordena, professor Leandro Quadros. Jesus nunca nos ordenou guardar o sábado. Então agora, como ministro da palavra de Deus, que eu também sou, e com a autoridade que Cristo me concedeu pela sua palavra, eu lhe digo: você que procura se justificar diante de Deus e procura, sob o pretexto de estar sob seu senhorio, guardar o sábado do decálogo, da letra da lei que mata, desse ministério da morte e da condenação gravado em tábuas de pedra, você está com véu no seu rosto, professor Leandro Quadros. Você e toda a sua igreja que ainda faz isso, está com véu no seu rosto. Você lê a Bíblia com um véu, um grande véu no seu rosto. Você não entendeu ainda, professor Leandro Quadros, o que é velha aliança e o que é nova aliança, fundamentada numa pessoa e não em tábuas de pedra ou em livro da lei. Porque a letra da lei mata, professor. Você nunca entendeu isso, não? Você nunca entendeu isso? E aí eu termino mesmo, eu já estou tentando terminar esse vídeo já tem um tempão, dizendo o seguinte: o problema não é guardar o sábado, assim como o problema não é guardar o domingo, ou guardar a sexta-feira como os muçulmanos fazem. O problema é você propugnar, proclamar ao mundo que, se você não fizer isso, você não será selado nos últimos dias e não será salvo. Esse é o problema. O problema é você colocar isso como obrigação para o povo de Deus. Guardar a letra do ministério da condenação, do ministério da morte, gravada em tábuas de pedra, que mata, que é contra nós, diz a Bíblia. Não é a nosso favor, não. É contra nós. Esse é o problema, Leandro Quadros, com a sua igreja. Esse é o problema. E com as igrejas que guardam um domingo também, que querem fazer do domingo um cavalo de pau, um cavalo de Troia, chantageando seus membros,
O problema não é guardar o dia de sábado, o dia do domingo, o problema não reside aí. O problema é fazer da guarda desse dia, seja sábado, seja domingo, seja sexta-feira, é fazer disso um cavalo de Troia contra os filhos de Deus que creem verdadeiramente em Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o problema. Nosso maior problema no mundo hoje não é sábado, guardar sábado ou domingo, ficar nessa... É sábado ou domingo o dia de guarda. Esse não é o maior problema do mundo. O problema do mundo hoje é falta de amor cristão. Esse é o maior problema do mundo. O mundo nos odeia, porque nós somos servos do Deus de amor, do Deus que é Ele mesmo amor. Esse é o problema do mundo. E em contraposição a esse mundo que nos odeia, nós devemos amar, especialmente aqueles que não merecem ser amados por nós. E é isso aí, esse é o sinal que vai distinguir quem é filho de Deus, discípulo de Jesus verdadeiro ou não. É o amor e não a guarda do sábado, como essa mulher mentirosa que está dizendo. Ó. Isso é uma mulher mentirosa. Mentirosa. Não merece o respeito de um filho de Deus verdadeiro, porque é mentirosa. Escreve contra a Bíblia, fala contra a Bíblia. Mentirosa. É isso aí. Eu estou aqui não é para agradar fulano, beltrano e cicrano, não. Eu podia estar muito bem tranquilinho aqui no meu canto, com os braços cruzados, mas sei que isso não é postura de cristão. Porque eu sei que Jesus me salvou e agora sei muito mais que Jesus é meu Senhor, eu vou ficar de braços cruzados? Vendo o mundo perecer ao meu redor, eu não vou fazer absolutamente nada? Essa não é a postura, posicionamento e comportamento de um crente verdadeiro. Eu estou aqui para expor a palavra de Deus conforme ela é. Não com base em pretextos humanos e pretextos mentirosos relacionados à velha aliança que já morreu. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, mas que abençoe verdadeiramente você, que faça um milagre na sua vida. Que Deus retire o véu dos seus olhos, irmão. Que Jesus faça um milagre na sua vida agora. E é em nome de Jesus que eu rogo isso. Amém.